Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa de abordagem psicológica dos fatores mentais, emocionais e comportamentais. E hoje vamos entrevistar o técnico Marcelo Marelli. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Audax Osasco na Copa São Paulo Juniores 2023, montando sempre grandes equipes, lançando grandes jogadores e principalmente a mentalidade de um vencedor. Marcelo Marelli vai contar, além de toda a sua história e carreira no futebol, ele atualmente está no Taquaritinga, jogando a semifinal do Campeonato Paulista Série B, que é a Sub-23. Pela segunda vez consecutivamente chegando a uma semifinal, como falamos, batendo ali na trave, onde os 4 semifinalistas ali sempre é um pequeno detalhe para passar a uma final. Mas Marcelo Marelli subiu o Taquaritinga para A4 e quase promoveu aí a uma final, onde os 2 melhores sobem para uma A3, onde teremos também abordagem com as equipes que foram para as finais. Então acompanhe Marcelo Marelli contando toda a sua história, informação de atletas e projeção desses atletas no profissional. Olá pessoal, aqui é o psicólogo Miura. Trouxemos um novo convidado, um grande amigo. Tá vendo que só trago amigos, inicialmente, pelo menos. Daqui a pouco é amigo dos amigos, né? E mentes vencedoras a cada dia, fazendo gravações, entrevistas fantásticas, falando muito sobre como é que é essa parte mental, né, dos clubes, das equipes, dos jogadores, dos técnicos. Sempre falo, quem treina o técnico, né? E aí hoje vamos trazer aqui o técnico Marcelo Marelli, de grande história. Eu já monitorava ele com a história, ele no Flamengo de Guarulhos, jogando equipe profissional, né, o Campeonato Paulista Série B, que favorece aí os atletas de formação de base, né, porque permite o Sub-23, fazendo uma campanha maravilhosa. Ele vai contar um pouco das passagens dele de clubes, né? E tive a oportunidade de trabalhar com ele no Audax, e aí fez um grande trabalho no dia a dia comigo juntos, foi muito legal. E eu com uma proposta inicial sobre o treinamento dos técnicos, né, a parte mental, a parte psicológica, uma aceitação já de cara desse técnico, porque eu também tenho muita história, tenho técnicos aí que eu levei 3 anos para os caras me aceitar, e a gente vai contar a história em outro dia, né? Mas aí o Marcelo já de cara, porque é um cara extremamente atualizado, né? Hoje com esses cursos da CBF, então eles têm uma certificação muito alta, um intercâmbio internacional. E agora, que é a proposta, o Marcelo Marelli fez uma grande campanha pelo profissional do Taquaritinga, onde ele foi para a semifinal, né? E aí ele vai contar essa história, já não é a primeira de semifinal, estar entre os 4, trabalhei já na Série B Paulista para conhecer, extremamente difícil, já fui comentarista da Federação Paulista FPF TV. Estamos aí com Marelli, com Marcelo aqui no nosso programa Mentes Vencedoras, é um prazer. E vamos contar um pouquinho dessa história, que é Marcelo Marelli jogando bola quando moleque, aí como é que era? Bom, boa tarde, Miura, prazer estar aqui, um convite teu aí é uma ordem, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto no Audax. Eu sempre gostei de jogar bola desde moleque, né? Enfim, a gente cresce jogando bola. Tentei ser um atleta na base ali, mas acabei não tendo muito sucesso. Eu sempre fui muito competitivo e nunca aceitei muito uma competição comigo mesmo muito grande, então não aceitava não ter um rendimento tão grande. Enfim, aí eu optei por não tentar mais e fui para a área acadêmica, né? E a partir daí fui estudando, enfim, e buscando voltar para a área do esporte de alguma outra maneira, né? Inicialmente, até antigamente era mais complicado você fazer educação física, né? Uma pressão familiar que não daria certo, enfim, optei por fazer administração de empresa, e aí desisti no meio do caminho e optei por fazer educação física. Nisso já consegui um estágio e comecei a trabalhar com futebol. Marelli, por curiosidade, jogando bola quando criança e depois como adolescente, você jogava como fazedor de gols ou como defensor?
Não, como defensor, até porque eu não tinha tanta qualidade técnica assim, então optei por tentar como defensor. Não, é legal para a gente conversar, né? Nós temos atletas, vamos falar muito de perfil, como você monta suas equipes, né? Mas hoje não tem centroavantes, então imagina um cara ver o seu tamanho aí, vai colocar na frente para empurrar a bola, como o Serginho Chulapa e tal, né? E aí a gente vai entender um pouco essa visão, como você era zagueiro, né? Então você viu o futebol de frente, né? Foi mais titular ou mais reserva? Olha, mais reserva, né? Eu também tentei futsal, enfim, mas é mais reserva. Realmente, assim, não... é, eu fui muito, como eu te falei, muito autocrítico, então eu sentia que não, né, que eu não estava entre os melhores ali, enfim, então já desisti e procurei seguir outra área. Eu pergunto porque o que eu identifico de tantos técnicos na oportunidade de trabalhar, né? Porque o psicólogo entra num clube, ele trabalha com todos os técnicos de todas as categorias, do profissional à base e também não só no masculino como no feminino, e aí você conhece muita gente, né? E a maior parte de técnicos que eu tive o prazer de trabalhar e conhecer tiveram essa experiência que você está falando. Eram defensores, foram goleiros, foram zagueiros. O que eu quero dizer? Pessoas que olhavam o futebol lá de trás para frente, né? Então tem uma visão privilegiada nesse sentido. E quando jogadores teve uma grande experiência de carreira e muitas vezes não teve tanta oportunidade de ser o titular, esses jogadores que eram suplentes tinham uma capacidade de análise desde já de garoto, né? E por trabalhar com você, vejo a forma como você vê, assim, né, todo o futebol, né? Então conta um pouquinho assim, como é que é a tua visão em relação a futebol, já que foi para a área acadêmica, foi estudar, dos cursos que você acabou realizando, da sua graduação, certificação aí de CBF. Então, isso que você falou é importante, porque assim, se você parar para pensar o que tem de goleiro que virou treinador de futebol com sucesso, né? Com sucesso, porque são muitos, né? E pouca gente que jogava na frente, né? Você pega grandes craques aí, Maradona, Zico, eles não tiveram uma carreira brilhante como treinadores, assim, né? Óbvio, tem algumas exceções. Zidane é um grande treinador, que foi um meia sensacional, mas assim, realmente a gente pega muitos defensores. O Vanderlei Luxemburgo lá no lateral esquerdo, o Filipão era um zagueiro bruto, falam, né? Até o Mano Menezes também jogou atrás, enfim. Então, parece que deve haver uma coincidência do cara tá vendo o jogo mais de trás ali. Até a liderança, né, do pessoal de trás ali tem uma liderança maior normalmente, então acho que deve ter alguma coincidência nisso. Então, o futebol é uma área muito competitiva em todos os setores, né? Então, assim, você tem que estar bem preparado para atuar. E além de ser uma área fechada, não é uma área aberta. Obviamente, quem é ex-atleta de sucesso, né, que jogou profissionalmente, acaba levando uma vantagem nesse mercado, né, por já ter muito conhecimento. A gente sabe que o network no futebol é fundamental, eu diria que é muito importante. É óbvio que a gente se especializar, estudar é tão importante quanto, mas principalmente você entrar no futebol, o network é fundamental. Então, assim, eu busquei fazer educação física. Na minha época, quando eu comecei, para o profissional estar apto a trabalhar, ele precisava ser formado em educação física, ter o CREF. Isso foi mudando, né, hoje em dia. Para o profissional estar habilitado, ele precisa das licenças da CBF. Então, eu comecei a fazer os cursos, enfim, comecei a fazer educação física, fazer muito curso extracurricular também para ir conhecendo realmente futebol. E eu dei sorte de conseguir um estágio logo cedo, né? No meu segundo período de educação física, eu consegui um estágio no Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, assim, aí você começa realmente nas categorias menores, eu comecei no Sub-11, Sub-13, você começa a realmente ver o que é o futebol competitivo, né? O alto rendimento, por mais que sejam categorias pequenas, mas já é alto rendimento, já existe uma competitividade muito grande. E aí eu sempre fui buscando me especializar. Acho que a educação física é o que dava a base, mas não é o suficiente, né? Você tem que fazer outros cursos, tem que se especializar. Eu busquei milhões de cursos, milhões de especializações aí para na parte acadêmica estar o mais pronto possível e sempre melhorando meus relacionamentos, fazendo amizade com as pessoas. Eu acho que é uma coisa que devia ser normal para todos, né? Você ser uma pessoa de bom caráter, você se dar bem com as pessoas, mas assim, a gente sabe que no futebol
isso acaba muitas vezes ficando em segundo plano. E eu fui fazendo muita amizade, conhecendo muita gente, e muitas dessas pessoas que eu fui ajudando, conhecendo e trabalhando junto, foram as pessoas que foram abrindo esporte para mim no futuro, né? Eu depois trabalhei em outros clubes no Rio de Janeiro, no CFZ, no Zico lá. Fui levado através de um coordenador que foi meu no Flamengo. Vim para trabalhar em São Paulo no Corinthians através do conhecimento do Marcelinho Paulista, que virou meu amigo pessoal, que também foi auxiliar técnico dele no Flamengo. Então, assim, muito da minha trajetória foi impulsionada pelo network, pelas amizades, pelos relacionamentos, por sempre me dar bem com todo mundo. E aí minha carreira foi seguindo. Do Corinthians eu fui trabalhar no próprio Flamengo de Guarulhos, na parceria, enfim, depois fui no Atibaia, fui seguindo minha carreira aí em vários clubes, até ter a oportunidade de voltar para o Flamengo de Guarulhos em 2018 para trabalhar na parte profissional, na área profissional. E aí fiz a primeira vez o Paulista da segunda divisão, depois fui trabalhar em Palmas, uma outra pessoa que me levou, que trabalhei no Corinthians, me levou para trabalhar no Palmas, que jogaria uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro Série D, que seria uma novidade para mim ali. E fui indo. Aí voltei para trabalhar na Ponte Preta com o Marcelinho, de novo, que me levou. Fui para o Bangu, através do gerente do Corinthians, que me levou para lá também. Então, não tem jeito, cara. Futebol é você se especializar cada vez mais, trabalhar, mas também ter o network. Nesse meio tempo aí foram criadas as licenças da CBF, eu já fiz a licença B, que dá direito ao profissional trabalhar na base, e fiz a licença A, que dá o direito ao profissional trabalhar em equipes profissionais, né? E foi isso aí, minha carreira foi seguindo, depois teve a pandemia, no próprio Bangu a gente fui muito bem no Sub-20 lá, e aí fui convidado a trabalhar na primeira divisão do Rio, como treinador da equipe profissional, né? Que também foi uma grande experiência. E aí voltei depois para trabalhar no Flamengo para fazer 2021-22 o Paulista de segunda divisão. Bati na trave em 2022, como você falou, numa semifinal. E esse ano fui para o Taquaritinga, convite do presidente lá, para também tentar o acesso. Também batemos na trave, também caímos na semifinal. Então, tá chegando perto a hora aí de ter esse acesso. Não, mas vamos entender quais são tantos fatores, né, que interferem positivo e negativamente, né? Uma competição, porque são competições muito duras, né? Só passam 2 nas competições que estamos falando, principalmente Série B paulista, mas eu vejo assim a importância da sua carreira mostrando que você tem que passar, né, por diversas etapas e ter o conhecimento básico do futebol, categorias de base, equipes grandes, equipes menores de expressão e competições também, né? Porque muitas vezes grandes ídolos de massas, né, de clubes que assumem uma situação de Série A como profissional, patina muito, a maioria desiste, né? Por quê? Porque não teve todo esse crescimento que a Europa exige, isso que você fez, né? Anos e anos se preparando, vendo desde o comecinho, que é a categoria de base, o jovem, aí uma Série B paulista estadual, que é o Sub-23, então ainda você está pegando esses meninos e amadurecendo, ali não tem nenhum ainda grande jogador, né, com experiência, para aí depois galgar outras coisas. Mas para entendermos, né, para entendermos quem é Marcelo Marelli, conte para nós quem foram seus ídolos, né? E equipes, assim, grandes equipes do futebol brasileiro que você recorda que era o seu estilo, que você gostava como torcedor, lógico. Aí depois profissionalmente, obviamente a gente já começa a ver outros modelos, até hoje por causa dos estudos também, né? Se vê muito não só competições nacionais, sul-americanas, mas também europeias, né? Então, na nossa época mais novo, não tinha essa diversidade de jogos à disposição o tempo todo. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha à disposição só o campeonato italiano na Bandeirantes ali para ver. Então, assim, eu virei fã do Napoli, do Careca naquela época ali, acompanhava demais, torcia demais. Enfim, eu sempre gostei das equipes que buscavam, equipes que jogavam bem, que tinham, né, que buscavam um bom futebol. Eu frequento estádio desde 6 anos de idade e acho que isso me despertou muita paixão pelo futebol também. Você ir no estádio, você vê ao vivo os jogos acontecendo ali. Então eu sou fã de Zico, Romário, Ronaldo, sempre grandes atacantes aí, né, que passaram pelo nosso futebol. Mais pra frente, quando eu resolvi ser treinador, a gente começa a ver, né, Barcelona de Guardiola, enfim, internamente aqui no Brasil,
Tite, enfim, são grandes treinadores aí que são referências aí, né, que a gente vai, né, gostando, enfim. Você falou sobre as pessoas estarem preparadas ou não para os desafios. A nossa seleção brasileira já teve o Dunga, que não foi treinador de nada antes, como treinador do nosso maior cargo de treinador do nosso país, da seleção brasileira, e o Dunga já foi treinador sem ter nenhuma experiência antes. Então, assim, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né, entre a parte do ex-atleta, do estudo, enfim, do próprio, das vivências, como você falou. Eu passei por todas as categorias de base, sub-11 a sub-20, trabalhei em sub-23, já trabalhei em equipes profissionais, enfim, por anos, equipes mais tradicionais, grandes, equipes menores. Então, assim, a gente vai formando nossa carreira aí com isso. Eu acho que são experiências que a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo, aprendendo, e não cometendo os mesmos erros, enfim, tentando melhorar sempre. E como surgiu, então, o convite, você na faculdade ali, de já ir para um Flamengo, né? Um clube campeão mundial, já de cara, né? Ter uma oportunidade, né? Como você citou, né? O Dunga e tal, assumiu uma seleção brasileira. O que entendo é isso, o futebol, mas não é só o futebol. Na vida, se você não tiver o network, que a gente sempre já conversou, as relações com as pessoas, né? Depois eu vou te perguntar como é que esses presidentes te contrataram, porque você também tem que saber se portar, né, na relação política interna da instituição, do estilo, do que a torcida espera em cada clube que você assume, né? E não estamos falando de diretor executivo, estamos falando de presidentes aí. Não, com certeza. Não tem jeito, cara. Essa questão, principalmente essa questão de contratação, aí você tem que estudar antes, né, o perfil do clube que você está indo, analisar o clube que você está indo, porque são totalmente diferentes, né? Mas a questão do network inicial ali, eu tenho um irmão por pai de pai, né, que ele é primo do ex-presidente do Flamengo na época. Então, ele sempre trabalhou no Flamengo, ele também como gerente, enfim. E aí eu tive essa oportunidade ali de ingressar na categoria de base através de um estágio, né? E assim, realmente, cara, quando você tem aquela... Por mais que a gente tenha tentado ali, passado por alguns clubes, é outra visão quando você está dentro ali, né, em outras funções. Eu aprendi muito essa parte política de clube aí, principalmente no Corinthians. O Corinthians é um clube extremamente político, é muito político. Então, todas as ações, mesmo nas categorias menores, tem interferências políticas, tem pedidos políticos. Que você tem que se adaptar. Faz parte, né? Faz parte, né? Se você não estiver atingindo diretamente a sua pessoa ali, né, o seu caráter, são coisas que fazem parte. Anos eleitorais de clubes, são anos nos clubes grandes, é um ano complicadíssimo também, né, com um cenário completamente diferente. Então, essa parte política, principalmente os clubes grandes, né? Os clubes menores são clubes... às vezes com um presidente, um diretor, não tem tanta gente envolvida. No Corinthians, cada categoria do Corinthians tinha um diretor de cada categoria político. Não era um diretor técnico, era um diretor político. Então, voto? Voto, eleitoral exatamente. Mesmo. Voto, exatamente. E você, né, são pessoas que não são preparadas muitas vezes para estar ali. São pessoas que também parte emocional o tempo todo como um torcedor. Então, você está numa categoria sub-13, que você tem que ter calma, o menino está em formação. O mais importante ali não é a vitória. Como consequência, se acontecer, ótimo. O menino está num clube grande, ele tem que se acostumar a vencer também. Mas, assim, o diretor, às vezes, ele sai fora do controle porque perde um jogo numa categoria sub-13. Perde para o Palmeiras, por exemplo, um clássico. Nossa, parece que está... Né? Então, acho que, assim, a gente tem que... Para a nossa formação também como profissional, isso é engrandecedor, enriquecedor, porque numa oportunidade... Lá na frente, você tiver a oportunidade de estar numa equipe profissional, você também vivenciou isso daí, lógico, numa escala menor, mas vivenciou isso daí. Então, acaba te preparando um pouco para lidar, para ter um pouco de, né, saber como conversar, saber abordar, às vezes conversar com a pessoa, pô, calma, né, que a gente está numa formação, os meninos são muito pequenos, faz parte, perder ou ganhar, então, tudo isso é enriquecedor para a nossa formação. Eu fico pensando aqui, né, como é que então, né, como técnico, toda essa experiência, como é que ele se prepara, né, para lidar assim com as expectativas, né, dos dirigentes, as expectativas dos atletas, as expectativas da equipe, as expectativas das famílias desses atletas, né? E quando falarmos não só de torcidas de clubes grandes, nós sabemos, tem clubes de menor expressão que também tem grandes torcidas aí que acompanham e que muitas vezes
cobram, como você falou, né, de um diretor que tem toda uma expectativa, mas a cobrança no técnico, ela sempre vai cair no técnico, né? Então, conta um pouco essa experiência para todos, porque muitas vezes os técnicos não contam essas histórias. As pessoas muito perguntam como é que foi para ele tal jogo, tal competição, mas não imagina o que passa dentro, não só da cabeça do técnico, mas como é a vida do técnico. Tenta relatar um pouco sobre como é a vida do técnico, né? E o técnico de uma categoria de base é a mesma vida que o técnico no profissional? Então, Miura, é interessante esse assunto porque, assim, por mais que a gente faça a faculdade de Educação Física e tenha ali a área da psicologia, eu tenho, né, por mais que nas licenças também tenha uma aula de psicologia, a gente não se prepara. Na nossa formação ali, se a gente fizer nossa formação básica ali, a gente não vai fazer, não tem preparação para nós sofrer uma pressão, para como você vai lidar com esse tipo de coisa. É na experiência, no dia a dia ali mesmo. Você na primeira vez que é cobrado, você toma um susto, né? Vai para casa, reflete, pensa, e quando começa a acontecer isso de forma sistemática, ali, você começa mais preparado. Então, são vivências, são experiências que você vai aprendendo a lidar com essas situações. Mas na cabeça do técnico, assim, certamente na categoria de base, por mais que em alguns lugares exista cobrança, não é como a cobrança do profissional. O profissional você tem que vencer o tempo inteiro. Você tem que vencer o jogo para estar com moral no próximo jogo, para não correr o risco de perder o emprego o tempo todo. Eu já tive experiência em categoria de base no Rio, em clubes menores, que eu fui mandado embora com 3 jogos. Eu perdi um, empatei um, ganhei um. E aí me mandaram embora, porque o cara achou que não estava bom, entendeu? Num clube, nem existe esse clube mais no Rio, num clube pequeno realmente, assim. E, cara, isso é surreal. Foi a primeira vez que eu fui mandado embora de um clube até. Que eu chorei, eu fui pra casa chorando, fui contar pra minha família. Cara, arrasado. Frustração, assim, não entender o que aconteceu, que avaliação foi feita, né? Exatamente, avaliação nenhuma, né? Mas assim, é totalmente emocional. Sim. Mas assim, isso me forjou, me formou para que eu, na outra vez que eu fosse mandado embora, eu já não sentisse tanto. Você começa a entender que faz parte do teu processo, tua escolha profissional é essa, e faz parte do teu processo, assim. Assim, a gente tem que se preparar muito, assim, não só na parte mental, mas se preparar para tentar fazer o melhor trabalho possível para evitar as derrotas, porque você sabe que você vai ser cobrado e muitas vezes você vai ter pouco tempo não vai ter, falam, né, com o treinador, a vida útil do treinador são 3 jogos. Se o cara não ganha em 3 jogos, provavelmente ele vai ser mandado embora. Então, assim, é uma pressão grande que a gente tem que cada vez mais estar sabendo lidar com isso daí. Mas principalmente tentar trazer uma equipe boa de trabalho junto contigo, tentar trazer bons profissionais para estar te dando esse apoio, esse suporte, tentar, quando for uma formação de equipe, trazer bons atletas, conhecer o histórico do atleta também, ver se ele já passou por situações que vão demandar ele, de repente, um estresse maior, uma cobrança maior, para quando isso acontecer, ele estar pronto também para te ajudar, para estar junto ali e evitar ao máximo as situações de chegar nesse limite aí de demissões. A oportunidade, então, pelo que você fala, você não vivenciou tanto a parte como auxiliar técnico, no sentido de aprendizagem, porque ser auxiliar é legal, né? Você vê o técnico ali se virando, quebrando a cabeça, tendo que resolver tudo, assumindo, né, todos os resultados, na verdade, né, nem são os processos, né? E aí, pelo que você fala, você já assumiu rapidamente como técnico, então você não teve muita oportunidade de ver os caras errar. Não, então, na verdade, no Flamengo eu fui muito tempo auxiliar técnico, né, na base ali. Nos primeiros anos, foi até do Zé Ricardo, fui auxiliar do Zé Ricardo, que está no Cruzeiro hoje por bastante tempo, do Marcelinho Paulista. Eu, assim, pelo menos uns 3 anos ali eu fui auxiliar técnico, só que na base, né, como eu te falei, a categoria sub-13, sub-15, que as cobranças não eram tão grandes ali, mas totalmente diferente a vida do auxiliar e a vida do treinador. O treinador que realmente sente, é ele que a cobrança vem em cima dele, ele que fica com a cabeça totalmente quente, ele tentando ver o que vai fazer ou não. O auxiliar dá para dar um suporte, para ajudar o máximo possível ali, mas é totalmente diferente, assim, em termos de cobrança, a parte emocional do treinador e do auxiliar. Eu imagino aí quanta sudorese, imagino a sua esposa ali, né, você chegando, pô, foi campeão e parece que perdeu, né, porque o emocional, ele é muito forte, ele é lá em cima, toda essa cobrança, assim, né, e aí como técnico, já rapidamente você assume uma base, como é que é essa montagem, né? Vamos dizer assim, não, você assume já uma equipe do clube pronta, tal, teve oportunidade em todas nas suas passagens de
dá uma cara para o time como assinatura Marcelo Marelli, e aí conta para nós. Como é a sua assinatura Marcelo Marelli no sentido de escolhas, de perfil de atletas, de forma de jogo? Lógico, cada instituição tem um formato, você vai se adaptar, mas também tem um estilo. Fico feliz por alguns trabalhos de técnicos, né, de assumir, não, o meu trabalho é esse, me contratam desse modelo que eu tenho, não que não faça, né, outras formas da equipe jogar. Então, na base, nas experiências pelo menos que eu tive na base, né? A gente tem pouca essa questão de escolha, de formar o teu elenco. Tá formado ali, é o clube que já vem com o elenco, óbvio. Nas avaliações você escolhe um atleta ou outro para ficar, você manda embora um atleta ou outro também. Você consegue ali fazer esse gerenciamento. Mas, no geral, são os atletas do clube que estão ali e você tem que trabalhar com esses atletas, né? Mas sempre, durante o ano, que você tem um ano para trabalhar, você vai dar a tua cara, você vai deixar a equipe jogar da tua maneira, respeitando, obviamente, a identidade do clube, como as pessoas do clube querem ver o teu time jogando, ver as categorias do time jogando. Né? Tem clubes Corinthians, Flamengo, que têm identidade muito forte, você não pode desrespeitar, né? Tem que ser muito, muito claro. Mas, assim, principalmente nas equipes profissionais, que a gente escolhe os atletas, que a gente vai atrás dos atletas, a primeira coisa que eu vejo para o perfil de atleta é buscar o histórico do atleta, principalmente na questão extracampo ali, né? Se ele dá problema demais, se ele é um atleta que gosta muito da noite, como é a questão dele de treinamento dia a dia. A gente pega muita informação com outros profissionais para tentar gerir essa questão do grupo, principalmente, para não dar tanto problema, né? Na questão mental, como esse atleta lida com derrota, com vitória, quais as passagens que ele teve antes em categoria de base, se ele vivenciou muito tipo de competição, viveu muito tipo de competição. Normalmente o atleta que passa em grandes clubes já jogou vários tipos de competição, perdeu, ganhou. Então o atleta que está mais ou menos acostumado ali, maturado com essa questão, principalmente de derrota, de vitória, se vai sentir, se não vai sentir. Então é basicamente isso aí, fora a questão técnica, enfim, o que a gente vai buscar para aquela posição, para aquele setor ali. Conta a oportunidades, né, que você teve em categorias principalmente sub-20, né, porque ali é a transição para um profissional, é a formação no sentido da lapidação, porque você tem que entregar um atleta ali em condições, não que ele está pronto ou preparado, né, porque muitas vezes até mesmo o trabalho de base não vai ser tão adequado a um profissional, porque eu imagino você, quando está no profissional, recebe um atleta de muita aposta, ou seja, né, de projeção, porém aí fisicamente não tem aquela condição, algumas experiências e tal, né? Como é que é a cabeça do técnico, Marelli, de montar uma equipe para uma Copa São Paulo de Juniores, que é uma Copa que a mídia ou a imprensa, eu nem sei se os clubes dão tanta importância a isso, principalmente os grandes, né? Porque os grandes atletas já estão no profissional. Como escolher, e vou escolher atletas que possam ter uma grande performance para a competição, ou não? Putz, eu estou pensando aí de projetar alguns garotos, né, para o futuro. Então, Miura, as oportunidades que eu tive de trabalhar com Sub-20, a primeira delas foi no Flamengo de Guarulhos, na parceria com o Corinthians. Então, todos os atletas que estavam no Flamengo de Guarulhos eram atletas do Corinthians. Então, você imagina que já existia uma rivalidade dos atletas do Flamengo de Guarulhos com os atletas do Corinthians, porque todos que estavam ali no Flamengo de Guarulhos gostariam realmente de estar jogando com a camisa do Corinthians, não do Flamengo de Guarulhos. Então, sempre foi muito, muito complicado essa questão aí. E a gente até chegou numa semifinal de Campeonato Paulista, Flamengo e Corinthians. Você imagina, então, como é que foi a rivalidade, enfim, foi um pouco complicado. Mas, assim, eu acho que, infelizmente, hoje, assim, no Brasil, principalmente, eu não consigo ver, assim, as equipes sub-20, a base, preparando os atletas para o profissional de alguma maneira, algum direcionamento, porque, principalmente, os treinadores de profissional duram quanto tempo no Brasil? Não existe uma linha de trabalho nos clubes do Brasil que vem de cima para baixo. Não existe isso. Poucos são os clubes que tem um treinador mais longevo ali, que de repente consegue manter uma linha. Talvez agora com as SAFs, clube empresa, a gente consiga ter um direcionamento melhor em relação a isso daí. Eu acho que o ideal, no mundo ideal, seria você
se preocupar no sub-20 em formar atletas para o profissional. Então, ter um direcionamento de como aquele atleta tem que chegar no profissional de todas as maneiras, física, técnica, psicológica, tática, comportamentos, tudo aquilo que o clube quer de um atleta para jogar no profissional devia ser bem direcionado. Eu não sei, sinceramente, se hoje é assim, entendeu? Eu acho que as pessoas muito se preocupam em formar equipes para ganhar, né? Os treinadores, tanto no sub-20 quanto principalmente no profissional, óbvio, mas principalmente no sub-20, preocupar em ganhar, preocupar tá formando, ganhando, tá buscando títulos para o clube e para ele também, para ele, né, cada vez estar em evidência como profissional, do que estar preocupado realmente em formar um atleta moldado para aquilo que é a ideia do profissional. Eu, sinceramente, talvez no Red Bull hoje tenha essa ideia, por ser um clube empresa, um clube que tem, além do Red Bull, tem o Red Bull B, que joga depois a Série A3, enfim. Existe um planejamento do atleta ali para ele seguir, né, do sub-11 ao sub-23, depois chegar ao profissional, moldado a ideia Red Bull, formando a ideia de jogo Red Bull. Fora isso, assim, os clubes de massa é muito difícil, assim, entra muito essa questão do amadorismo, muitas vezes, do dirigente da base também querer ser um dirigente que ganhou tudo, para falar que ganhou tudo, para querer chegar no profissional. Sim. Então, assim, é uma coisa que ainda no Brasil eu acho que é muito... Não existe essa questão aí. E um grande status, né? Você trabalhar num Corinthians, num Flamengo, né? Então, assim, para o dirigente também agrega um valor muito forte. Imagina ele não tendo resultados, então como é que significa isso, né? E para essa primeira etapa, né, do programa, poder dizer, Marcelo, o que você identificou na tua experiência naquele momento, né? Futebol é momento, né? Como é que era essa característica das equipes do Flamengo, pelo menos na categoria que você estava lá com o Marcelinho, né? Tinha um perfil, um estilo, né, da equipe mesmo, né? Cobrança a gente sabe que sempre existe, muitas vezes ou não o resultado, que são vitórias, não chegar, né? Elas vão aparecer de mostrar que não, precisa mudar o jeitão aí da equipe, né? Mas tinha um estilo, essa equipe, quando vocês tocaram essa categoria? Então, eu trabalhei no Flamengo de 2005 a 2010, né? Era um Flamengo pobre aí, não era o Flamengo de hoje, né? Flamengo que melhorou, que, enfim, hoje em dia é um clube financeiramente saudável. Então, o Flamengo tinha muita dificuldade naquela época. No CT do Flamengo, que hoje é o Ninho do Urubu, a gente já treinava lá, mas não tinha um alojamento. Tinha uma casa que conseguia abrigar ali 15 atletas, mais ou menos. Então, o Flamengo não tinha captação nenhuma naquela época, era muito pouca captação do Flamengo. Mas, assim, o Flamengo sempre teve uma cara, uma ideia que acho que ninguém consegue mudar isso daí, né? Que é um jogo agressivo, um jogo vertical, é um time que tem que ser protagonista o tempo todo, buscar o jogo o tempo todo, que não adianta ninguém querer fazer um Flamengo que jogue atrás, defensivo, reativo. Então a ideia de Flamengo sempre foi jogo agressivo, tentar propor o jogo, formar atletas que buscassem confronto, né? O Rio de Janeiro é uma escola diferente de São Paulo. O Rio de Janeiro, por vir muito atleta de favela, né? de comunidade, atletas que com drible, né? É diferente, assim, é muito diferente. Eu, por trabalhar no Rio, em São Paulo, eu consigo ver um perfil diferente de atleta. É um atleta mais irresponsável, ali, teoricamente, que busca drible, que vai para dentro. Então, assim, o Flamengo é muito isso, era muito isso, assim, de um time que tinha que propor, tinha que ser protagonista, né? Mas naquela época o Flamengo tinha muito pouco sucesso nas competições estaduais. Naquela época, o Vasco e o Fluminense, na base, eram equipes que ganhavam praticamente tudo ali, né? O Flamengo de vez em quando ganhava ali uma coisa ou outra. Até o meu primeiro título no Flamengo foi em 2007, na categoria Sub-15, eu era auxiliar do Zé Ricardo, e a gente estava jogando contra o Vasco do Felipe Coutinho na época, né? O Felipe Coutinho já era uma estrela, né? Sim. Ele fazia gol em todo jogo contra o Flamengo. E a gente tomou pau do Vasco o ano inteiro, cara. Foram, sei lá, 4 jogos, 4 derrotas, o Felipe Coutinho fazendo gol em todo jogo. E aí chegamos na final contra o Vasco. Caramba, cara, primeiro jogo empatamos na Gávea 1-1, fomos decidir na casa do Vasco. E aí fizemos 1-0, enfim. O Vasco virou 2-1, conseguimos fazer um gol no último minuto, foi pro pênalti, ganhamos nos pênaltis. E aquilo ali foi, cara, como é que a gente conseguiu ganhar aquele time, que era um time com vários jogadores da seleção brasileira já, enfim. E foi um dos Mas foi em São Januário o jogo, não? Não, na época tinha o Vasco Barra, né, que era como fosse um CT do Vasco ali. Que eu
confrontei, né, pelo São Paulo Futebol Clube, o Vasco em São Januário, que já sempre foi uma guerra, difícil pro adversário. Na Barra era assim também? Era assim, cara. Era a gestão Eurico Miranda na época. Perfeito, a Então, minha também. Flamengo e Vasco era um clima hostil, deixaram o torcedor do Flamengo num cantinho, num curralzinho ali. O Eurico Miranda, na época de segurança, recebendo, né, com aquela truculência toda, enfim. Acabou o jogo, cortaram a luz, cortaram a água do nosso vestiário. Então, enfim, mas foi muito gratificante ali, né, porque foi o primeiro título na minha vida, praticamente, como profissional. Mas, assim, era uma outra realidade do Flamengo, mas sempre tinha um DNA de buscar vitória, de raça, que não dá. O Flamengo não dá para mudar, o Corinthians não dá para mudar também. É difícil chegar uma pessoa lá e mudar. O Santos é um time que tem um DNA próprio ali, jogadores drible, jogadores agressivos, forma muito atacante. O Santos, mesmo com toda a dificuldade financeira que tem hoje, Sim. Santos e Fluminense são os times que mais formam atacante no Brasil. Então, você vai para lá um treinador que vai jogar atrás na retranca, não vai durar muito tempo. Então, o perfil do clube, a cultura, na verdade. A gente tem que identificar isso daí quando vai para um clube. A cultura do clube, os sinais ali que o clube tem para não ser contrastante com aquilo que você vai fazer. Sim. E fico imaginando, como você falou, né, a diferença São Paulo e Rio, para a gente poder conversar, mas para finalizar o Flamengo, teve alguma oportunidade de preliminar das suas equipes, fazer ali um Maraca e tal? Não, eu não tive essa oportunidade. Eu lembro o Sub-20 tinha muito naquela época ali. A época o Sub-20 do Flamengo jogava muito preliminar no Maracanã, sempre jogava. A gente ia ver, assistia ali, mas eu particularmente não tinha. Eu quase tive uma oportunidade, que ia ser um jogo de Sub-15 contra Sub-15 mesmo, uma questão mais festiva ali, mas em cima da hora cancelaram. Sim. Então vai lá, Corinthians, até porque também teve o Flamengo de Guarulhos representando o Corinthians. Já faz essa ligação, a diferença de Rio-São Paulo ou atleta? Então, o atleta de São Paulo, ele é muito mais disciplinado em todos os aspectos. O horário, enfim, cumprir regras, enfim, dentro do campo, quando você passa uma coisa para ele obedece muito mais. O atleta do Rio é mais rebelde, né? Enfim, a gente até em nível social mesmo, no Rio tinha muito mais atletas vindo de comunidades mais carentes do que em São Paulo. No Corinthians, que é um time de massa, que da minha época de base, principalmente nas categorias menores, né, Sub-13, Sub-11, tinha muito atleta ali que era do nível social mais elevado, enfim, nível socioeconômico mais elevado ali. Então eu senti muita diferença nisso, de chegar, os atletas se cumprimentarem todo dia, muito mais educados, né? Então, assim, isso aí vai até uma certa idade no Corinthians ali, nesse perfil aí. Quando começa a chegar Sub-15, Sub-17, que já começa o Corinthians já tinha uma captação muito boa naquela época, ele chegar jogadores de outros estados, enfim, já começa a mudar um pouco o perfil. E o atleta do Rio, quando ele não vem preparado, preparado para alguém conversar, ele sente muita dificuldade quando ele vem para São Paulo, por essa questão de horário, disciplina, né, de saber a hora de brincar com certas pessoas. O atleta do Rio é mais descontraído, né? Então, assim, ele sente muita dificuldade em relação a isso daí. E assim pudemos acompanhar a primeira parte da entrevista dele, falando de base, falando de grandes clubes, né? Flamengo lá do Rio de Janeiro e Corinthians aqui de São Paulo. Toda a sua experiência, principalmente o quê? Nas escolhas desses atletas, na vida desses atletas, no seu dia a dia. Afinal, um grande vencedor, ele desenvolve todo esse desempenho, essas competências no dia a dia. Então o técnico precisa sempre estar muito atento na vivência do atleta, porque é o dia a dia que faz ele ter esse desenvolvimento e futuramente uma projeção. Mas não é tão simples. É muito difícil, muitas vezes, você conseguir realmente definir a projeção de um atleta lá no profissional, onde aí ele vai contar toda a sua história no próximo programa aí, Mentes Vencedores, na sexta-feira, ao meio-dia, para ele poder falar como é que foi a montagem desse grupo, a mentalidade do grupo. Afinal, existe sim um perfil de grupo vencedor. Então, sexta-feira, meio-dia, estaremos aí, programa Mentes Vencedores pela TV Altiora.